Santa Casa de Jacareí completa mais um ano de existência e você vai conhecer a participação da Irmandade nessa história. Escola de Samba Luz do Amanhã vai contar a história dos motoclubes no desfile de carnaval. Cinemas de rua da nossa cidade marcaram época e fazem parte da lembrança de muitos jacareenses. Entre os nossos convidados de hoje, vamos receber a Maria Luísa Portumelo, da Irmandade da Santa Casa. E também Marcelo de Siqueira, o presidente da Escola de Samba Luz do Amanhã. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, sejam bem-vindos, mais uma semana acabando, mais uma sexta-feira e você junto aqui com a gente na programação da TV Câmara Jacareí. Eu e a Leilane vamos trazer as notícias fechando a semana, né, Leilane? É isso aí, bom dia, Elton, bom dia você de casa. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Santa Casa e no segundo bloco tem preparativos para o carnaval que já está chegando, né? No próximo domingo, sem ser nesse no outro, já tem carnaval aqui na cidade. Hoje que temos sessão solene, né? Também. Hoje à noite aí, comemoração ao aniversário da Santa Casa de Jacareí. A gente vai falar bastante sobre isso, temos convidados especiais também para contar um pouco da história da Santa Casa e das pessoas que ajudaram a construir essa história. Mas vamos começar, como sempre, aqui pela nossa manhã. A gente traz os destaques do Giro de Notícias. Começamos com o Jornal Diário de Jacareí, que traz aí ex-prefeitos do PT em Jacareí estão inelegíveis por 8 anos, diz especialista, fazendo referência a votações que aconteceram na Câmara Municipal de Jacareí em relação às contas, né? A Câmara acatou um parecer do Tribunal de Contas rejeitando contas dos exercícios de 2006, 2011 e 2012, tanto do prefeito Marco Aurélio quanto do Hamilton Mota. Ainda tem uma conta de 2001, que deve voltar ao plenário da Câmara para ser apreciada ainda. Ela está passando agora ela foi adiada essa votação porque essas contas estão passando por uma perícia técnica. Então, de acordo com o advogado Alberto Rolo, ele que é especialista em direito eleitoral, segundo ele, né, esse resultado deixaria os ex-prefeitos inelegíveis por 8 anos, de acordo com o que está escrito na lei da ficha limpa. Aí, esse tema que já, de certa forma, antecipa a corrida eleitoral de Jacareí, que vai acontecer só em 2020, mas esse tema trouxe para o plenário essas discussões, já antecipando um pouquinho o quadro político aí da cidade. Vamos agora ver o Jornal Vale. Temos aqui o prefeito Isaías. Decisão de cortes de comissionados é equivocada, argumenta Isaías? Segundo o prefeito, a decisão do Tribunal de Justiça, que determinou a exoneração de 127 funcionários comissionados até o fim do mês de maio, foi considerada equivocada. De acordo com ele, serviços municipais podem ficar comprometidos com o enxugamento dos cargos. O prefeito disse ainda que funcionários efetivos não possuem a liderança necessária para assumir posições de chefia. Essa decisão, então, ela engloba 9 das 15 secretarias municipais. Também nessa semana, na quarta-feira, você que acompanha o Bom Dia Jacareí, o Márcio esteve aqui, ele explicou um pouquinho dessa votação, né, Leilane? Já houve reformas em outras secretarias. No ano passado e agora, quarta-feira, a gente votou a Secretaria de Saúde. Exatamente. Câmara votou, né? Falei, eu e a Leilane, a gente não vota nada. A gente acompanha. Vamos seguir mais um destaque. Agora temos aí o Senado. O Senado aprova a criação de política nacional para a busca de desaparecidos. Uma votação simbólica, o Senado aprovou ontem um projeto de lei que cria a política nacional de busca de pessoas desaparecidas. O projeto foi aprovado na Câmara em 2017, na forma de relatório, e só agora, em 2019, chega ao Senado. Eu não tenho os dados aqui, Leilane, mas é um número enorme de pessoas desaparecidas no Brasil. Exatamente. E a parte mais triste dessa história é de que essas pessoas desaparecidas, as famílias, elas nunca sabem, né? Elas não têm uma resposta, um desfecho. Então a procura acaba sendo eterna. Então por isso a importância de criar políticas públicas para que consiga encontrar essas pessoas e dar uma resposta, um fim também ao sofrimento dessas pessoas. É um desafio também criar um cadastro entre todos os estados, né, que você possa fazer esse monitoramento, essa busca, as informações, a troca de informações. A tecnologia está aí para isso, ela já existe. É preciso então que as políticas públicas orientem essa ação. Vamos para mais um destaque. Agora temos agora a gente vai para a Câmara dos Deputados. Frente do Livre Mercado diverge sobre projetos em análise. A frente começou ontem, né, dia 21, debatendo assuntos
que estão na pauta do plenário e no centro das preocupações dos deputados que defendem menos regulação estatal. A conversa contou com a presença de técnicos do Banco Central e Ministério da Economia, que tiraram dúvidas sobre a proposta do cadastro positivo, que pretende dar notas aos clientes de bancos de acordo com o histórico de pagamento. Então, a economia sendo discutida aí na frente parlamentar. Falando de economia, nossa última notícia, nosso último destaque da EBC, Agência Brasil, prévia da inflação registra a menor taxa para fevereiro desde Plano Real. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a prévia da inflação oficial, registrou 0,34 em fevereiro, a menor para meses de fevereiro, desde o Plano Real em 1994. Com a prévia de fevereiro, o IPCA acumula taxas de 0,64 no ano e de 3,73 em 12 meses. Tá aí, esses foram os nossos destaques nesta manhã de sexta-feira. Agora vamos conversar aqui, vamos bater papo com a Maria Luísa Porto Melo, ela que é da Irmandade da Santa Casa. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história da Irmandade e o papel que ela tem hoje, que desempenha hoje, aí colaborando com a Santa Casa de Jacareí. Seja bem-vinda ao nosso jornal, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouco a história maravilhosa dessa Irmandade e agradeço da gente poder estar comemorando 169 anos, começando com vocês aqui e com o público. Hoje a gente está aqui no Bom Dia dando o pontapé inicial nas comemorações. Hoje à noite tem sessão solene, um momento mais formal, as autoridades, né, se manifestam, provavelmente o prefeito vai estar aí. Mas a Irmandade, ela é feita de muita gente anônima, né, Maria? Acho importante a gente trazer aqui, você contar um pouquinho pra gente dessa história e de quem está lá hoje trabalhando e ajudando, dando um pouco do seu tempo. A questão da Irmandade, que todo mundo está assim, muito curioso agora, né, porque nós estamos no momento que nós estamos nos reorganizando para criar uma nova diretoria. Então, o que é essa Irmandade? O que faz? Quem é esse pessoal? O que eram famílias, né? Então, na verdade, a Irmandade, ela sempre foi feita por pessoas. Ela iniciou, né, com pessoas com um padrão financeiro alto, né? Quem começou a bancar a Santa Casa foram os primeiros irmãos, que eram pessoas do café, eram pessoas fortes financeiramente e politicamente em Jacareí. Mas a Irmandade, ela é criada para atender os menores, os mais necessitados, incluindo os mais necessitados, que eram os escravos. Então, ela é do final do século XIX. A primeira reunião acontece na Igreja Matriz, porque o padre da época, Padre Manuel, ele se afligia com aquela situação, porque os pobres morriam, eles não tinham assistência nenhuma. E daí deu de encontro com o Dr. Moutinho, que era um médico português que veio para Jacareí, e que os dois foram atrás para criar a primeira Irmandade, o primeiro grupo, que eram 18 pessoas. E foi no dia de hoje, 22 de fevereiro de 1850. E a partir daí se começou o projeto da Santa Casa, né? O Dr. Moutinho, ele projetou a Santa Casa e ele construiu. Ele ficou aqui 12 anos, construiu e foi embora para Portugal. Parece que ele veio de Portugal para o Rio de Janeiro para fazer a vida, veio parar em Jacareí como visitador sanitário. Aqui ele se casa, tem 10 filhos e faz essa grande obra de misericórdia que era e é a Santa Casa. E o Dr. Moutinho, ele era muito mais do que isso, porque ele mediava as brigas. Então, os poderosos brigavam e paravam de contribuir com a Santa Casa. Então, ele ia conversar com o Barão de Jacareí, ele ia falar com o Barão de Santa Branca, ele ia falar com o Coronel Leitão. Ele fazia esse meio de campo, porque quem sofria nas brigas políticas era a própria instituição, né? A própria Santa Casa. E ela tem 169 anos, a Irmandade,
e ela foi vindo com muitas pessoas anônimas, né? A grande maioria, 90% anônimos, né? Porque quem sempre se destacou foi quem participava da diretoria. Mas as pessoas, né? Elas, assim, trabalhavam, por exemplo, minha mãe, né? Ela vinha ajudar na rouparia, né? Costurar, consertar, né? Então, outros iam buscar alimento, porque a Santa Casa sempre passou por dificuldade. Então, alimento, às vezes falava assim, olha, a comida que tem é para hoje. Então, se saía, ia para as escolas, isso não é coisa antiga não, gente. Eu estou falando de coisas assim, de década de 80, né? E que ainda, quando a Irmandade ainda estava lá. 80, 90. Então, as pessoas sempre se dispuseram a ajudar. E as pessoas que tinham condições, mas não, elas não faziam doação porque elas tinham condições. Elas faziam as doações porque elas eram generosas, né? Porque hoje em dia nós temos também muitas pessoas em condições favoráveis, muito boas, mas que não têm o mesmo empenho no coração, né? Então, a Santa Casa, ela recebia doações de residência, a pessoa deixava aquela construção, né, aquela casa para a Santa Casa se sustentar, e sempre aconteceu isso, tanto que o patrimônio da Santa Casa foi gerado por conta dessas doações, né? Mas o mais importante do fundamento da Irmandade é a razão dela existir, né? Porque ela foi criada com base no Evangelho. A base dela é espiritual. A ação é temporal, mas a base é espiritual. É o amar os uns aos outros, né? Então, das mais variadas manifestações, mas tendo como objetivo fundamental esse amor pelas pessoas, no caso, os doentes. Porque quando se está doente, a gente fica mais muito pequeno, sensível, muito diminuído, muito vulnerável, né? E até pouco tempo, nós tínhamos pessoas que vinham fazer a barba, né? Eu conheci um senhor, ele não era da Irmandade, seu Fabiano, ele trabalhava, quinta-feira ele não trabalhava porque era dia que ele ia fazer a barba. Então ele passava o dia inteiro fazendo a barba dos homens na Santa Casa. Pessoas que faziam ir até lá para dar comida na boca. Gente, isso é uma caridade, porque é o seguinte, não adianta deixar o prato de comida do lado se não tem ninguém, a pessoa não tem forças, né? E ajudar no banho. Então, muito assim, tiveram pessoas muito diretas, ligadas, né, a essa ação. E tiveram as pessoas que ajudaram nas formas de rifas, eventos, né? Todo tipo de doação, financeira e também de humanização. De humanização, do cuidado ali, da atenção, né? E nós temos histórias assim, por exemplo, ainda no século XIX, nós tivemos várias epidemias de varíola. E uma delas, o hospital não estava pronto, e o doutor Moutinho falou, olha, se não conseguirmos terminar precisava fazer forro, dar acabamento nas paredes, é provável que essa epidemia arrase com todos que estão aqui, que são os mais vulneráveis. Aí as mulheres doaram as joias. Então essas joias foram doadas, então foram vendidas e viraram acabamento da Santa Casa, né? Isso no final ainda do século XIX. E durante 60 anos, os médicos que trabalharam na Santa Casa não eram gratuitamente, trabalhavam voluntariamente. De grátis, voluntariamente. E daí saíram médicos maravilhosos, inclusive 2 cientistas reconhecidos internacionalmente. Foi o Dr. Luiz Pereira Barreto e o Dr. Valdemar Berardinelli, né? Inclusive, que também é do final o Dr. Pereira Barreto é dos primeiros na Santa Casa. E ele faz a primeira cirurgia no Brasil de vesícula biliar.
Isso sai no jornal em São Paulo. Isso aqui em Jacareí. Isso aqui na nossa na Santa Casa. Santa Casa. Foi a primeira cirurgia no país feita de vesícula biliar, por ele, que sai inclusive do Jornal da Província, que seria hoje o Jornal Estado de São Paulo, né? E depois ele já, assim, ele também não era daqui, ele era do Norte Fluminense, e ele escolhe Jacareí para vir. Ele foi formado na Europa, e ele vem para Jacareí, também se casa em Jacareí, também tem filhos em Jacareí, e só que ele ficou também uns 12 anos, e vai para São Paulo assumir a Santa Casa lá em São Paulo, né? Então, todas essas pessoas, eles formavam a Irmandade, todos que iam para os médicos e as pessoas que trabalhavam na administração, todos eram da Irmandade. Mas o sentido é sempre o mesmo, o sentido era como cuidar, como acontecer isso no sentido de recurso, né? Bom, a gente já volta a conversar com a Malu aqui, porque a gente vai acompanhar uma reportagem especial que fala, né, sobre essa trajetória dos quase 170 anos do Hospital Santa Casa, como ele venceu obstáculos e também como funciona o trabalho da Irmandade. O prédio da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí é um dos mais antigos da cidade. Foi erguido na primeira metade do século XIX. A Jacareí de 1850 era uma cidade precária, como todas eram, e tinha menos de 10 mil habitantes. Esses atendimentos pioneiros estão retratados neste quadro de Debré. A Santa Casa foi fundada para atender os pobres, e por estes corredores, muitas histórias se sucederam ao longo das décadas. E na capela, onde os parentes vêm pedir a cura dos familiares, quantas angústias ficaram. Por lá estava esta funcionária, uma das mais antigas do hospital, e ela testemunhou fatos inesquecíveis. Uma equipe que trabalha aqui como todo, dos médicos, da limpeza, da lavanderia, da enfermagem, da manutenção, que é uma equipe muito unida aqui nessa Santa Casa, que por mais que queira derrubar, sempre a gente luta para estar de pé. Cada uma dessas placas foi madrinha de uma época. Caminhos difíceis, tempos de crise, mas muita gente ajudou para que a Santa Casa se mantivesse em pé, firme, cuidando dos doentes, como foi o seu propósito em sua fundação, há 169 anos. Quem sobe e desce essas rampas talvez nem saiba como era a ala antiga da maternidade, o berçário, ou desconheça essas fotos, a da comemoração do primeiro centenário, a sala de cirurgia, ou daquele velho corpo clínico e a mesa administrativa. Este livro homenageou os 100 anos da Santa Casa. É muita história para contar, mas prestem atenção nesta, principalmente. Que eu tive aqui, recebi aqui uns acidentados. Entre esses acidentados tinha uma criança, e que a mãe já chegou falecida já, o pai em estado grave. E essa criança tinha perdido a mão no acidente. E essa criança perguntou para mim quando que ia nascer outra mãozinha. Aquela mãozinha ia nascer, se ia demorar para nascer. Mas respondeu o que para uma criança numa hora dessa? Eu apenas falei para ela, eu vou olhar no calendário para me saber que dia que vai nascer outra mãozinha e falo para você. Eu levei essa criança para o centro cirúrgico, arrasada, porque aquela criança ter perdido a mão. Logo depois vem o pessoal do resgate e me traz um pacotinho, me dá na minha mão quando eu abro. É a mão daquela criança. Ai, desculpa. Eu levei para o centro cirúrgico e voltei para continuar o meu trabalho na emergência.
esperança que tudo ia dar certo. E não soube mais dessa criança, que eu não tive coragem mais de procurar saber. Tudo é colocado no papel, até os elogios. Neste quadro estão alguns dos ex-pacientes que se dispuseram a relatar o tratamento recebido na Santa Casa. E quanta diferença a gente nota em cada bilhete de agradecimento quando nos lembramos de como era o hospital antigamente. Aqui era um hospital que estava sempre na mídia, com confusão, com greve, com briga. Acabou tudo isso. Cada um que trabalha aqui dentro e que quer o bem da Santa Casa, ela se apaixona e ela procura fazer o melhor. E por isso que a gente está caminhando, né? Aí, uma matéria muito legal, a matéria do Rodrigo Romero. Essa matéria, Leilane, ela ficou com 10 minutos. Aí a gente fez uma versão reduzida para passar aqui hoje no Bom Dia Jacareí, mas é quase um mini documentário que a gente fez. Porque como ele falou na própria matéria, é muita história para contar. São quase 200 anos de atuação da Santa Casa aqui em Jacareí. Então reduzir isso em 5 minutos fica difícil mesmo. Aí no YouTube a gente vai colocar essa matéria um pouco maior, essa matéria que inclusive essa versão vai ser exibida hoje na sessão solene, então você que está nos acompanhando depois procura lá no YouTube, você vai ver a versão completa. A ideia era a gente fazer um documentário sobre a Santa Casa. Gente, vamos ver como é que fica a previsão do tempo no final de semana. Vamos ver aqui na previsão do tempo CPTEC INPE. Hoje, então, sexta-feira, como vocês já estão percebendo aí, o calor continua na cidade, o clima bastante abafado. A umidade relativa do ar vai marcar 64%, com 67% de chances de chuva. Os termômetros variam entre 21 graus de mínima e 28 graus de máxima, pouca variação aí na temperatura. Amanhã, sábado, o calor continua, mas o sol deve aparecer entre nuvens. A umidade relativa do ar fica em 69%, teremos 41% de chances de chuva. A mínima será de 20 graus e a máxima chega aos 30. Já no domingo, calor novamente, vamos seguir com essa temperatura, mas pode chover no início da noite. A umidade do ar sobe, teremos 72% e 45% de possibilidade de chuva, com temperaturas variando entre mínimas de 21 graus e a máxima de 29 graus. Bom, vamos acompanhar então o que é notícia no esporte com a Daniela Santos no Câmara Esporte. E aí, galera, o Câmara Esporte tá na área e a gente começa esta edição falando de uma seletiva de futsal que acontece neste sábado, dia 23. A seletiva feminina vai ser no Educa Mais Esperança, ali na Avenida Lucas Nogueira Garcês. Já a masculina vai rolar no Educa Mais Paraíso, localizado na Rua Lourenço Nogueira, número 211. Ambas a partir das 8 da manhã. Mas atenção, as meninas interessadas em participar têm de ser nascidas entre os anos de 2001 e 2008. Já os meninos precisam ser nascidos entre os anos de 2007 e 2012. E também no sábado, atletas do tênis de mesa vão para São Paulo para a estreia no Campeonato Paulista da modalidade, lá no Centro Nacional Paralímpico. E Jacareí levará uma delegação de 13 atletas. Então, boa sorte para eles. E para encerrar bem o Câmara Esporte, vamos falar de conquistas. A delegação jacareiense de Taekwondo conquistou 12 medalhas na 12ª edição da Copa América de Taekwondo, que aconteceu em Arujá. Ao todo, a delegação conquistou 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Parabéns para toda a equipe. E por hoje eu fico por aqui. Um excelente fim de semana para vocês e nos encontramos semana que vem. Tchau, tchau! Tá aí, muito obrigado, Daniela, pelas informações. Olha só, amanhã, dia 23, a partir das 9 da manhã, acontece a primeira jornada em defesa do direito à cidade. Vai ser lá no Educa Mais Jacareí. Tem aí a organização de movimentos populares, defensoria pública e outros atores sociais aqui da nossa cidade para discutir o direito à cidade, a questão de moradia, a cidade que queremos.
Então amanhã, a partir das 9 da manhã, lá no Educa Mais Jacareí. Voltar a bater papo então sobre a Santa Casa. Queria que você conversasse com a gente sobre o papel dos voluntários hoje. A gente sabe que tem bazares, tem um monte de coisa acontecendo. Como que a Irmandade está se organizando nesse momento para fazer esse tipo de assistência? O que ocorre é que nós ficamos impedidos de fazer qualquer trabalho voluntário na Santa Casa durante 14 anos. Nós só conseguimos voltar a fazer o trabalho voluntário após a posse do Isaías. Então, nos últimos 2 anos, os grupos se reorganizaram e tem sido de grande valia para a Santa Casa. Inclusive, o que nós vamos inaugurar hoje, a ala que nós vamos inaugurar de centro de diagnóstico, ela foi totalmente financiada, vamos dizer, por essa parte do voluntariado. Então, isso é mais do que o dinheiro, é a ação, é o propósito, é o desejo de ajudar. E o povo de Jacareí é muito generoso. Isso muda não só a vida das pessoas que estão enfermas no hospital, mas muda também a vida de quem atua como voluntário, né, Malu? Eu acho que ajuda até mais o voluntário. E eu também gostaria de dar um recado. O pessoal que trabalha na Santa Casa, eles são mais do que funcionários. Eles são abnegados, eles são comprometidos. É outro time. Sem eles também, nada seria possível. Importante esse destaque que você dá. Malu, obrigada. O tempo passou super rápido. Fica o convite para você voltar outra vez para falar um pouco mais sobre o trabalho da Irmandade. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom, lembrando que hoje à noite, a partir das 19 horas, você pode acompanhar aqui no plenário da Câmara ou ao vivo também pela nossa TV Câmara a sessão solene que homenageia o Hospital Santa Casa. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta vamos receber o Marcelo de Siqueira, que é presidente da Escola de Samba Luz do Amanhã. Bom dia, volta já. Sabia que mais de 80% das propostas analisadas pela Câmara não precisam passar pelo plenário? É o que chamamos de tramitação conclusiva. Quando uma proposta tramita conclusivamente, ela segue direto para o Senado se todas as comissões chegarem a uma mesma conclusão sobre ela, seja para aprovar ou para alterar. A proposta perde o caráter conclusivo quando há uma decisão divergente entre as comissões, ou se for aprovado em plenário um recurso assinado por 51 deputados, pedindo que ela seja votada pelo plenário também. Mas a tramitação conclusiva não vale para todo tipo de projeto, não. Precisam necessariamente passar pelo plenário os projetos de lei complementar, de códigos, como o Código Penal, por exemplo, de iniciativa popular, de autoria de uma comissão, de autoria do Senado e os que tramitam em regime de urgência. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. Quem vê essa senhora com seu gatinho, nem imagina que aqui se esconde ela! Aquela que está sempre pronta, quase sempre pronta, para ajudar quem pede por socorro! Não sabe como tirar seu CPF? Pedir salário maternidade? Quer saber mais sobre o FIES? A Super Socorro te ajuda! Na saúde, a educação! Da segurança aos direitos humanos. Tudo o que você quer saber está a uma socorro de distância. Acesse o canal do Governo do Brasil e descubra todas as respostas com a nossa heroína. Os vídeos das sessões solenes da Câmara Municipal de Jacareí ficam disponíveis em nosso site e no canal no YouTube.
Confira as solenidades do Legislativo de nossa cidade acessando jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí. Domingo é dia de almoçar fora, né? A gente prepara tudo, chama a família, os amigos e... Se todos os brasileiros desligarem a TV por apenas 1 hora todos os domingos durante 1 ano, a energia elétrica economizada seria equivalente a todo o consumo de São Caetano do Sul, com seus mais de 150 mil habitantes, durante 7 meses. Pequenas atitudes como essa fazem toda a diferença. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br. Eu sou a montanha. Eu sou o mais antigo templo da natureza. Minhas nascentes e riachos fornecem a água que vocês bebem. Minhas florestas, sua madeira e seu ar puro. Daqui de cima eu vejo como vocês têm tratado esse planeta. Vocês costumavam recarregar seu corpo e sua alma no sossego das minhas matas. Vocês já escalaram meus picos em busca de inspiração para seus dilemas. Agora, vocês pegam o que querem e contemplam apenas seus próprios ganhos. Abram os olhos enquanto ainda há tempo. Porque tem mais uma coisa que eu vejo claramente. O abismo em que vocês se encontram. Já está disponível para download o livro Câmara Municipal de Jacareí, 70 anos de poder legislativo municipal. O registro das legislaturas e todos os fatos históricos da Câmara Municipal, textos, imagens e as curiosidades do Poder Legislativo de Jacareí, agora acessíveis em um único volume. Baixe o livro comemorativo dos 70 anos da Câmara Municipal no site jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta aqui com Bom Dia Jacareí e agora é hora de falar do Carnaval 2019. Com a gente no estúdio está o Marcelo Siqueira, presidente da Escola de Samba Luz do Amanhã. Bem-vindo, Marcelo. Bem, obrigado. Bom, e para começar, vocês vão entrar com um samba enredo que conta a história dos motoclubes no Brasil e no mundo. E tem uma curiosidade, as mulheres que começaram com essa história, Marcelo? Sim, o primeiro motoclube fundado foi de mulheres. Elas começaram e foi vindo, porque os maridos estavam na guerra, e a moto foi pra guerra e elas montaram o primeiro motoclube só de mulher. Olha Isso só. Aonde aqui no Brasil? Eu acho que foi no interior de São Paulo, não sei qual cidade, a gente não conhece. Mas foi aqui no Brasil, foi o primeiro motoclube que foi de mulher. E aí por que vocês decidiram resgatar essa história, levar essa história pra avenida?
A escola tem alguma ligação? Tem alguém que gosta muito de moto ou foi pela história mesmo que vocês escolheram? A nossa carnavalesca, ela gosta muito de motoclube e sempre foi um sonho dela de contar essa história. Aí ela veio com 3 propostas pra gente de enredo por esse ano e na reunião a gente decidiu o motoclube. Daí ela já tava, esse é um sonho dela antigo e a gente tá fazendo do jeito que ela quer. Olha isso aí. Bom, e você de casa já parou para pensar que o carnaval é uma grande peça de teatro na avenida? Pois é, a Escola de Samba Luz do Amanhã, como a gente falou, vem com cerca de 400 pessoas para contar a história dos motoclubes no Brasil e no mundo. Que o carnaval é uma das festas mais tradicionais e populares do nosso país, isso a gente já sabe. Mas a Dona Ione tem um jeitinho diferente de explicar. É uma paixão, é um vírus. Vírus do carnaval. O vírus do carnaval. Quem é mordido por ele, minha filha, não tem jeito. E já são 17 anos acompanhando a Escola de Samba do Coração, Luz do Amanhã, que será uma das 5 a participar do desfile das escolas de samba de Jacareí, neste ano de 2019. Os preparativos estão a todo vapor e, aos poucos, as fantasias e os carros alegóricos ganham forma, dando vida ao samba enredo deste ano. Luz do Amanhã apresenta o Samba na Rota da Liberdade, que vai contar um pouco da história dos motoclubes no Brasil e no mundo. Construir um enredo, você vai construir uma história. E as fantasias, elas têm que representar toda essa história. Então, como a gente está falando de motoclube, eu estou falando desde o nascimento da moto, desde como a moto foi inventada. A Harley Davidson, pelo menos, né? Que é a primeira que o pessoal mais conhece e é a que mais existe em motoclubes. Então, foi falar da construção da Harley Davidson, de como ela foi inventada e de como foi surgindo e o motivo de serem surgindo os motoclubes. E aí descobrimos que o primeiro motoclube é feminino, é feito de mulheres. Enquanto os homens estavam na guerra, as mulheres andavam com as suas motos, se juntavam em grupos e fundou o primeiro motoclube assim. Foi no ano passado que o desfile das escolas de samba voltou a acontecer em Jacareí. E agora, o objetivo é atrair cada vez mais pessoas para a festa, sem deixar que a tradição do carnaval de rua caia no esquecimento. Mas assim, a gente quer unir e sempre levar o carnaval para frente. Não deixar acabar, como ficou parado todos esses anos, deixar acabar de novo. Então a gente quer se unir para fortalecer o carnaval de Jacareí e melhorar sempre. E para surpreender, um dos diferenciais da Escola Luz do Amanhã é produzir tudo que será usado no desfile, desde os detalhes das fantasias até os carros alegóricos. Aqui é tudo confeccionado pela comunidade, o que além de ser ponto positivo na hora de escolher a escola vencedora, também é para a economia do município, como bem lembrado pelo seu Dionísio, que trabalha planejando e montando as estruturas dos carros. E outra parte é que a gente gera renda para os profissionais da cidade, como escultores, costureira, grafiteiro. E o que não falta aqui no barracão é muito trabalho e dedicação. A escola levará 3 carros para a avenida e cerca de 400 pessoas para encantar o público. Eu falo que a escola de samba, eu acho que é um dos poucos que colocam uma peça teatral com 400 pessoas na avenida. Porque a escola de samba ela faz isso, ela desenvolve uma história e coloca na avenida. É por amor que a gente faz carnaval, pelo menos eu faço por amor. Não sei, está no sangue, está no coração, eu vivo o carnaval. Aí. Já avançou bastante isso aí, desde que a gente esteve lá, a nossa equipe, vocês já seguiram, já está na reta final agora, como é que tá? Agora a gente já está cobrindo os carros, já colocando panagem, as coisas, para depois só vir com a decoração. Luzes, as coisas, ajeitar as luzes, tudo para sair para a avenida. Uma coisa importante que vocês falaram ali na matéria é que tudo tem sido produzido por vocês. Não compraram nada de fora, isso ajuda a movimentar também a nossa economia aqui na cidade, Sim, Marcelo? Todas as fantasias são feitas pela comunidade do Luiz. Como a gente estava com uma reforma grande no barracão, a gente levou para o ateliê da nossa carnavalesca e está sendo feito lá. A gente tem 5 costureiras trabalhando, lá fixo lá. Entendeu? Então a gente não comprou, só comprou material, prumas, coisas de São Paulo, mas não comprou nenhuma fantasia pronta.
Tudo feito com detalhes e carinho aqui pela equipe. Tudo inédito. Numa escola saiu com nenhuma fantasia nossa ainda, em lugar nenhum. Marcelo, a retomada do desfile do Carnaval no ano passado, esse ano, o segundo ano que teremos desfile consecutivo, também causou uma retomada na mobilização das comunidades nos bairros onde as escolas estão concentradas. Como é que é esse dia a dia ao longo do ano? Vocês têm outras atividades? Como é que vocês reúnem a comunidade para chegar ali na avenida e todo mundo também está alinhado, né, defendendo essas cores da escola e tudo mais? Sim, a gente lá no Luiz, a gente tem um projeto, fazer um projeto social. Fazer escola de bateria, escola de costura, artesanato, as coisas pra gente fazer. A gente tá com o barracão, a gente vai finalizar o banheiro logo depois agora do carnaval. Falta o banheiro. A gente começar a fazer os projetos da gente lá pra comunidade. Quem quiser escrever, daí vai lá na comunidade pra gente fazer e ampliar a coisa. Fazer tudo lá de dentro, não trazer nada de fora. Hoje o Luiz traz muita coisa de fora, assim, integrante de baterias, coisas vêm muito de fora. Então a gente quer fazer lá dentro do Luiz para não ter muito gasto. Isso acarreta em gasto pro Luiz, entendeu? Forma também a comunidade o envolvimento deles. E envolver a comunidade no carnaval também, né? Que nem a gente vai ter matinê no dia 5 também, coisas. Aí a gente traz a comunidade para dentro do barracão, para ver o dia a dia do barracão. Então pegar as crianças, começando agora, coisa, e levar. Tem que dar um atrativo para a criança ir pro barracão, entendeu? A gente ensinar a fazer as coisas. Até porque o carnaval ele acontece só em alguns dias do mês de fevereiro, no caso de março, no caso deste ano. Sim. Mas a atividade é durante o ano inteiro. O ano inteiro. O pensamento do carnaval é o ano inteiro. A gente acaba um carnaval pensando no outro. Só que a gente é aquele negócio, a gente mata um leão de cada vez. A gente, vamos matar esse agora, mas passou um mês, descansa e já começa a fazer o outro carnaval. Pensar em enredos, coisas, tudo pro ano que vem. Aí tem o ano todo para trabalhar, para arrecadar dinheiro, as coisas pra gente fazer o carnaval. Entendeu? Porque senão chega perto do carnaval, o último mês é corrido, mas depois a gente trabalha o ano inteiro. Planejamento, né? Aí. Bom, vamos ver como é que fica. A gente está falando de carnaval, carnaval na outra semana. Vamos ver o que acontece este final de semana com a agenda cultural. Aleph Gonçalves traz pra gente essas informações. Fala galera, tudo bem? Essa semana rola uma apresentação de peso aqui em Jacareí, hein? Hermanoteu na Terra de Godard, conhecem? Se não, vale a pena conferir. A peça já ganhou o prêmio de melhor espetáculo de comédia e está em cartaz há mais de 20 anos. O teatro faz uma brincadeira com uma das passagens da Bíblia, em que o personagem é um hebreu que recebe a missão de libertar a Terra de Godard. O interessante é que os atores improvisam e incorporam questões do local onde eles estão se apresentando na peça. Será que vai rolar uma zoeira com o nosso bolinho caipira? Já na sexta, o coletivo Cultura no Morro traz uma mostra com os resultados do projeto Bairro Ambiente Educativo, que levou centenas de crianças ao Pedramar para uma série de atividades focadas na preservação do meio ambiente, cultura popular e artes visuais. Sábado, o teatro e a poesia tomam conta da cidade com 2 eventos. O primeiro é a peça A Princesa e a Costureira, que além de trazer uma importante mensagem de diversidade, foi premiada na Associação Paulista de Críticos de Arte. A história da princesa, que é forçada a se casar com um príncipe, toma outros rumos quando ela se apaixona pela costureira de seu vestido. E o coletivo Palmares Resiste apresenta a primeira edição do Slam Liberdade, um evento para promover a poesia local. O microfone será aberto e qualquer pessoa pode recitar seus versos e, para quem se interessou, o encontro acontece no Ralph Liberdade a partir das 7 da noite. E para encerrar, tem desenho na Sala Mário Lago no domingo às 4 da tarde, com o filme Asterix e os Vikings, uma aventura para transformar um jovem urbano em um tradicional guerreiro. Tem programação para todos os públicos e para todos os tipos de pensamento. A gente se encontra semana que vem ou em um desses eventos. Tchau! Muita coisa acontecendo na cidade. Peça de teatro, exposição, muita coisa acontecendo, como o Aleph falou, para todos os tipos de gostos e pensamentos. Bom, vamos voltar aqui com o Marcelo. A gente estava conversando nos bastidores que os carros alegóricos vêm para impressionar na avenida nesse ano. Sim, a gente vai colocar umas luzes LED
coisa, e os carros vêm um pouquinho maior que o ano passado, pelo menos do Luz um pouco maior. Já pode falar o tamanho aí, o pessoal pode esperar? Sim, o abre-alas vem com 4x7 de comprimento, o segundo vem 4x11 e o terceiro 4x12. Dá espaço para bastante gente mais desfilar. Que o ano passado, né? Mais que o ano passado, ampliamos um pouco o carro esse ano. A expectativa esse ano, todas as escolas que a gente está recebendo aqui, todo mundo está dizendo que está vindo maior, está vindo com mais gente, quer dizer, a gente pode esperar, eu sei que você pode falar pela sua escola, mas vocês conversam entre vocês. Sim. De modo geral, você acha que a gente pode esperar uma festa maior do que foi a festa do ano passado? Sim, os presidentes sempre querem trazer o melhor para a avenida, a gente melhora, a gente vem aumentando os carros, tudo, e tem gente que vem com carro bem grande. Aí, assim, é aquele negócio, a gente tem a disputa da gente, mas a gente está unido no carnaval. A gente quer sempre manter e melhorar o carnaval. Que a festa como um todo seja que seja bonita e não ter trabalho para ninguém, entendeu? A prefeitura, tudo está organizando certinho, bonitinho, a Fundação Cultural. E acho que vai ser uma bela de uma festa. Tudo isso custa muito dinheiro, né, Marcelo? A gente sabe que os custos com o carnaval são grandes, existe uma parte do investimento público, mas ele não é suficiente para cobrir. Vocês fazem ações durante o ano? Como é que vocês conseguem arrecadar o dinheiro para investir no carnaval? A gente arrecada com bingo, fazendo festa junina que a gente fez, as coisas. A gente faz as festas populares, entendeu? Lá que tem na cidade. E bingo sempre, para arrecadar o dinheiro. Uma roda de samba, para arrecadar um dinheiro para ajudar no custo do carnaval. Geralmente esses eventos acontecem no bairro lá mesmo, do Jardim das Indústrias, onde tem a escola. Sim, principalmente no barracão ou em torno do barracão. Somente o Luiz, que tem um barracão grande, uma quadra em volta grande, costuma aproveitar tudo lá. Legal, daqui a pouco a gente volta a conversar com o Marcelo. Há mais de 100 anos, o cinema emociona, diverte e ensina, fazendo parte da cultura da sociedade. Aqui em Jacareí, os cinemas de rua entraram para a história e para a lembrança de muitas pessoas. A história do cinema começou lá no final do século XIX, quando os irmãos Lumière inventaram um aparelho utilizado para filmar, gravar e projetar imagens. E em 1895, a cidade francesa Paris recebeu a primeira sessão pública. Não demorou muito para o Brasil conhecer a sétima arte. Foi em 1896 que o Rio de Janeiro realizou a primeira projeção. E 10 anos depois, em 1906, o cinema começou a escrever história em Jacareí, com pequenas salas de exibição espalhadas pela cidade. Os cinemas, o que era? O cinema era a grande atração, o grande divertimento da população. Não tinha televisão, o que tinha era rádio. Eu me lembro, tinha novelas pela rádio, a pessoa via novela pela rádio. Mas você ir no cinema, sentar, ver aquele espetáculo, era algo inusitado. De início, a população jacariense não aceitava muito bem o ambiente, a luz e nem mesmo o conteúdo que era exibido. Mas não demorou muito para a nova categoria de entretenimento cair no gosto popular, que se transformou também em um negócio para empreendedores da cidade durante anos. O grupo de maior destaque foi a empresa cinematográfica Reunidas Máximo, que investiu no ramo em diversos pontos do Vale do Paraíba, Alto Tietê e Litoral Norte. Então meu avô entrou nessa e ele se deu bem, porque ele conseguiu estabelecer um bom relacionamento com os distribuidores de filmes de São Paulo. Cada vez que lançava-se filme em São Paulo, ele era conectado e ele dava entendimento. E os filmes, né, que elas vinham por ônibus. Então, o filme que ele lançava aqui em Jacareí, o pessoal de São José dos Campos vinha tudo para Jacareí assistir, porque era van premiere. Em 1911, nasce então o Cine Rio Branco. Sofisticado, com lugares para centenas de pessoas, foi palco para filmes clássicos e doces memórias, como as da Jussara, que lembra que, quando criança, via seus pais se preparando para ir assistir filmes. E para ela,
era um dos eventos mais importantes que acontecia em Jacareí. E eu lembro, assim, na época de frio, as pessoas iam muito arrumadas. Minha mãe tinha um casaco de pele, que quando ela pegava o casaco, sabia que ela ia para o cinema. Os homens usavam terno, todo mundo ia ao cinema muito produzido, né? Décadas depois, surge o Cine Rosário, em 1943, transformando o município em uma referência para o estado, já que abrigava alguns dos maiores e mais modernos cinemas de São Paulo. Tudo acontecia em função do cinema. Jacareí era provinciana, pouca gente tinha carro. O circular mesmo chegou em Jacareí no final dos anos 70. Então você via que o pessoal para vir de bairro era difícil vir no cinema e voltar a pé depois. As lembranças não são só dos filmes e das histórias de ficção. O Cine Rio Branco, por exemplo, foi o cenário para um capítulo memorável da vida da Jussara. O primeiro beijo. O meu primeiro beijo foi aqui, tinha marquise. E naquela época, assim, você namorava e segurava na mão no máximo, né? Então, o primeiro beijo foi marcado. E o Valdir também lembra das brincadeiras de quando era adolescente. Um prazer, assim, que deve ser tirado pela lanterninha. Se o lanterninha expulsar cinema, era glória. Foi arrancado o cinema, quer dizer, era bobeira de moleque. Mas pra gente aquilo era marcar o território. Olha, eu fui expulso do cinema pela lanterninha. Aqui, a arte brasileira ganhou espaço e fez história com o ator, cineasta e humorista Amâncio Mazzaropi. Tinha um filme de Mazzaropi, anunciava, olha, o comentário da semana inteira era o Mazzaropi. No dia da sessão do cinema, o ingresso saía de frente ao Rio Branco, onde a igreja, virava ali a rua Pompídio Mercadante e até lá embaixo da rua de Conde José Bento e virava. O cinema ficava assim. E ainda era uma fonte de renda para muitas famílias. O pipoqueiro, eu sempre brinco até que as primeiras microempresas de sucesso já queriam pipoqueiras, porque se entrava 1000 pessoas, 600, 700 compravam pipoca, certeza, né? O Cine Rosário era um prédio moderno com capacidade para centenas de pessoas e atingiu o auge entre as décadas de 50 e 60. Mas lá no finalzinho do século XX, os cinemas de rua aqui de Jacareí começaram a fechar as portas, depois da migração dos estabelecimentos para shopping centers. E o local, que permaneceu abandonado por anos, abriga hoje um restaurante. A televisão já foi a grande concorrente do cinema. Com o shopping center, com os cinemas dentro do shopping, onde você tem a tranquilidade do estacionamento, tem toda a estrutura lá dentro, de lojas, restaurantes para passear, para ficar lá dentro tranquilo, sem preocupação, afetou profundamente o cinema. Foi uma pena. A cidade ficou 6 anos sem cinema, até que em 2004 foram inauguradas 6 modernas salas dentro do shopping da cidade. E em 2007, o projeto Cineclube Jacareí também se tornou um acesso à sétima arte, que há mais de um século, por meio da fantasia, romances ou histórias sobre a vida real, transporta o telespectador para o universo da arte. Você entra no cinema, você entra num outro mundo, é a magia, a fantasia, você acaba se identificando. Então o cinema tinha muita ligação com a arte em geral. A televisão e a rádio tinham ligação com os filmes de sucesso. Tá aí, memória. Eu cheguei a frequentar o Cine Avenida na Siqueira Campos, não. Eu também não. Era pra maior de mas 18 os outros anos, dois a gente frequentou. O Rosário, o Cine Rio Branco. Cheguei a ver Titanic. E aí fazia intervalo, porque o filme era muito longo, sei lá, comprava o drops do Cora, uma isso pipoca. Mesmo. Bom, isso revela muito sobre... Da nossa idade. Exatamente, então mulher pular essa parte, também não né? Não é tão distante assim a minha idade da sua, Leilane. Então, você tem essa bom, gente, memória. fica um mistério para você de casa. Qual será a diferença de idade entre Elton Rivas e Leilane Garcia? Voltando com o Marcelo aqui. Marcelo, ainda tem espaço para alguém se quiser desfilar? Como é que tá aí as alas, né, formadas? Sim, a gente vai sair com média de 25 pessoas por ala, a não ser a bateria e uma ala que foi vendida, mas as outras alas ainda tem gente, dá para encaixar gente ainda. Então dá para participar dos ensaios que acontecem. Passa o endereço para a gente lá do Barracão. É Rua São Jerônimo, 962, Jardins Indústria. Aí o ensaio foi quarta, sexta, agora é o penúltimo, depois dia 26, 27 e 28, daí não tem mais. 7 da noite? Começa às 8. 8 da noite. 8 horas da noite, daí a gente vai até às 10. Daí 10 acaba. Bom, então fica o convite aí para quem quiser participar da Escola Luz do Amanhã com vocês lá no Jardim das Indústrias.
Sim, tem que correr para pegar fantasia, senão vai ficar fora do carnaval. Bom desfile para vocês. Boa sorte na avenida. Obrigada, Marcelo, pela sua presença aqui no Bom Dia. Obrigado. Bom, é isso aí. Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando através do nosso site, jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E também consegue acompanhar todo o trabalho realizado pela TV. Bom final de semana. É isso aí. Não deixe de nos acompanhar daqui a pouquinho, ao meio-dia e também às 11 da noite, a reprise do Bom Dia Jacareí. E hoje, a partir da 1 da tarde, a Daniela Santos traz para você as principais notícias da semana no Notícias de Jacareí. E nós do Bom Dia Jacareí, como a Liliane falou, nos vemos segunda-feira. Ótimo final de semana, um abraço, até lá.